Essa ilustração mostra a evolução da espécie. Como professor de História há mais de 22 anos, formado em História, formado em Geografia, pós-graduado, eu afirmo que o ser humano veio do macaco, de um primata primitivo que surgiu há milhões e milhões de anos atrás. Esse era o meu discurso para os meus estudantes. Além do meu discurso como professor de História, era a minha concepção de vida. Eu não acreditava que o homem tinha sido criação de Deus e que nem Deus existia. Só que antes de me tornar ateu, eu acreditava em Deus, né? Se a gente for ver, eu era de um berço de uma outra denominação católica, aonde meus pais levavam eu na igreja todo final de semana. Eu fiz a primeira comunhão, fiz a crisma, segui todo um ritual, toda uma tradição religiosa da minha família. E foi aqui, no período da faculdade, que a minha cabeça mudou. Aos poucos, entrando em contato com essas teorias, com esses conhecimentos, né, de que o homem vinha do macaco, de que o mundo tinha surgido do Big Bang. Então, esses conhecimentos começou a entrar em choque, em conflito com aquilo que eu acreditava até então. E depois de 4 anos de faculdade de História, a minha cabeça transformou-se, a ponto de chegar e virar um ateu. A nova visão que abraçou parecia explicar tudo, ou pelo menos era o que ele acreditava até aquele momento. E isso eu levei para a sala de aula, isso eu levei para os meus estudantes, né? Eu me lembro que essa parte ali que eu comecei a minha fala, né, da origem do ser humano, é um conteúdo que a gente trabalha lá com os pequenininhos de 10 anos, 11 anos. Eu falava para eles que existiam 2 teorias, a teoria do criacionismo e a teoria da evolução. Mas eu pegava mais, eu ensinava mais a teoria da evolução. Com crianças, eu fico pensando, com crianças de 11 anos, eu estava tentando colocar já um ateísmo na cabeça dessas crianças. Eu tinha todo esse conhecimento, mas existia um vazio dentro de mim. Eu tive praticamente 2 anos, 1 ano e meio, para ser mais exato, que eu não conseguia dormir direito, a ponto de eu chegar a entrar numa depressão. Por quê? Porque o conhecimento que eu tinha não me explicava, por exemplo, o que aconteceria depois que eu morresse. Né? Qual era o meu propósito de vida? Eu me lembro que naquela época eu ia da casa para o trabalho, do trabalho para casa, e eu comecei a sentir um vazio, eu sentia a minha vida sem propósito. Eu tinha medo de deitar na cama e não acordar e morrer. Por quê? Porque a ciência não me explicava o que ia acontecer na pós-vida, né? Pós-morte. Agora, me explicava o passado, me explicava o presente, mas não me explicava o futuro. Então, quando eu chegava em casa à noite, depois do trabalho, já me angustiava. Era a ponto de palpitações. Eu me lembro de a gente estar deitado, tentando dormir, pegar no sono, não conseguir, daí eu me levantava, sentava na cama ofegante, respirando ofegante. Daí eu sentia como se tivesse dores no meu coração, né, no peito, melhor dizendo. Até o médico, o psiquiatra que me atendeu, né, me diagnosticou com crise de pânico. Então ele me receitou remédio e o remédio pouco fez efeito. Todo esse conhecimento e todos os livros que eu comprei, todos os livros que eu li, nenhum explicava ou dava explicação para o que eu estava sentindo dentro do meu corpo, dentro da minha alma, né? A teoria da evolução explica que o homem vai se evoluindo e vai melhorando, as raças melhores vão permanecendo e as raças inferiores vão sendo extintas. Isso é que a teoria da evolução fala, né? E eu estava vendo que eu estava definhando. Então, eu estava a ponto de ser extinto. Se a gente for ver pela teoria da evolução, eu ia ser extinto, porque eu estava cada vez pior, cada dia pior. Eu já trabalhava em uma outra escola, na cidade de Pomerode, e lá eu conheci uma colega de trabalho. Essa colega, ela começou a falar de Deus para mim, e de início não acreditei, não dei muito crédito, né? Mas eu comecei a sentir algo diferente no que ela falava, principalmente com a presença dela
próximo de mim, eu comecei a sentir algo diferente dentro de mim. Inclusive, nós estamos com ela aqui por videochamada. Olá, Kelly, tudo bem? Se lembra dessa época? Sim, Rodrigo, me lembro. Eu comecei a perceber que existia uma tristeza muito grande nele. No falar dele, no agir dele, ele não gostava de muito contato. Mas ele gostava de conversar comigo. E eu aproveitei essa oportunidade para falar de Deus para ele. E eu pensei, não, já que próximo dela eu tenho esse alívio, eu quero ficar mais perto dela, né? E começou a surgir um sentimento, então eu vou me arriscar. Aí ele fez a revelação, né? Ele falou, olha, eu quero namorar com você. Eu fiquei surpresa, porque eu falei, como você quer namorar comigo? Você é ateu. E eu sou da Igreja Universal, então, nossa, eu achei engraçado. E falei para ele, não, eu estou esperando um homem de Deus. Quando ela falou Igreja Universal, eu disse, como ela falou, eu acho que o meu semblante caiu no chão. Eu, nessa época, eu era ateu e criticava todas as igrejas, né? Falava mal do Bispo Macedo, falava mal de todos os pastores que achavam que só estavam atrás do dinheiro, tudo que o povo fala, né? Eu falava. Daí logo eu encerrei o assunto, logo encerrei o almoço, e daí eu disse para ela, não, então tá bom. Daí eu fiquei quase 1 mês e meio, quase 2 meses sem falar com ela. E aquele ruim que eu tinha de não dormir à noite começou a voltar. Daí foi que eu entrei em contato com ela, e daí conversamos, perguntei para ela, com quem que eu tenho que falar? Eu estou gostando de você, eu quero namorar com você, e com quem que eu preciso conversar? Preciso conversar com teu pai? Preciso conversar com o pastor? E qual foi a tua resposta? Vai falar com meu Pai celestial, Deus. Nossa, eu pensei que ele ia fugir novamente, mas ele disse não, eu vou. Eu fui para a igreja para ficar próximo dela, porque eu precisava dessa paz que ela transmitia. Eu ficava lá, quieto, observava, não fechava os olhos. Eu me lembro que a cada 5 minutos colocava a mão no bolso para ver se a minha carteira estava lá ainda. As primeiras reuniões que eu fui, né, com a Kelly, começou a chocar. Já na primeira reunião, eu vi uma mudança em mim, porque naquela noite eu já dormi melhor. E algo que nenhum remédio tinha dado certo. Então, dos quase 100 livros que eu li na faculdade, nenhum conseguiu me dar a resposta que eu queria. Mas a Bíblia, a Palavra de Deus, ali eu encontrei a resposta que eu precisava para as angústias que eu tinha. Um dia em casa, eu peguei a Bíblia, um livro que eu rejeitei, né? Na minha infância eu até tinha, mas com a faculdade eu me afastei desse livro. Mas, quando eu peguei esse livro e li ali em Jeremias capítulo 1, antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saíste da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Naquela noite, quando eu li essa palavra e vi que Deus tinha me escolhido no ventre da minha mãe, eu vi que eu era pó, que eu não era nada, que todo o conhecimento que eu tive na minha juventude, na faculdade, todo o conhecimento que eu tive, de nada valia. Eu falei para Deus que eu era depressivo. Eu pedi para que Ele viesse me perdoar porque eu blasfemei contra Ele, eu fiz tanta coisa errada e a única coisa que eu precisava naquele momento era da misericórdia dEle. Então, quando eu fiz isso, eu senti um alívio. E algo que há 1 ano e meio sem dormir, comecei a dormir bem. Dormi uma noite inteira, não ter dificuldade para dormir, não ter medo para dormir. E foi assim que eu consegui me livrar dos remédios e ser curado da depressão. Mas eu percebi que eu precisava de algo mais, né? Não bastava apenas orar, não bastava ter boas noites de sono, né? O pastor pregava e ele começou a pregar do Espírito Santo. Então, como professor,
professor que estuda, um professor que busca conhecimento, eu fui buscar esse conhecimento, o conhecimento do Espírito Santo. E foi que daí surgiu uma oportunidade através da Fogueira Santa. Vi que eu precisava depender de Deus, porque se eu dependesse totalmente de Deus, e esse é o significado da Fogueira Santa, depender totalmente de Deus, né? Então foi o que eu fiz, né? Eu falei para Deus, Deus, eu te rejeitei durante muitos e muitos anos da minha vida, peço perdão, peço misericórdia e entrego a minha vida para o Senhor. Faça de mim o que o Senhor bem entender. Eu tenho feito tudo conforme a tua palavra. Veio uma certeza tão grande dentro de mim que a palavra de Jeremias se confirmou, que eu li ali, que lá Deus falou, realmente, eu te escolhi no ventre da tua mãe, não se preocupe com mais nada, eu sou contigo. Ali Deus viu em mim que eu não era nada, né? Eu era pó. É algo que nenhum livro explica, algo que só Deus explica, só a palavra de Deus explica. Mas em todo o meu conhecimento não existe explicação para aquilo que eu passei naquela quarta-feira à noite naquela igreja. Então o ateu ouviu a voz de Deus. O ateu ouviu a voz de Deus. Um professor que leu mais de 100 livros para entender a vida e que em apenas uma única página da Bíblia encontrou o verdadeiro sentido para viver. Kelly, como amiga do Rodrigo, qual transformação que você viu? Foi uma transformação de dentro para fora. Ele já era um homem de Deus, que queria falar de Deus, o que Deus tinha feito na vida dele também. E não era um homem de Deus que você queria? Era sim, pastor, um homem de Deus que eu queria. E como um homem de Deus, eu casei com ele. Somos felizes, estamos na fé juntos. Deus não tem nos deixado faltar nada. Hoje eu trabalho, sou professor ainda, né? E sou diretor de uma escola. A minha esposa também trabalha na área da educação. E na igreja nós trabalhamos, né, de forma voluntária no grupo Depressão Tem Cura. O que antes eu criticava, né, falava que a religião e a ciência não se misturavam, na realidade não é a religião e a ciência. Na realidade, a fé e a ciência são duas coisas que caminham juntas, uma explicando a outra. E a gente vê isso hoje em dia nos noticiários, né, arqueólogos, cientistas comprovando o que está escrito na Bíblia. E agora, pastor, eu sei. Qual é o significado real da evolução humana? A evolução é quando o homem conhece a Deus, recebe o Espírito Santo. Essa é a verdadeira evolução da espécie.